Você está ouvindo Conexão 98 com Vanilson Souza. Notícias. 8h09. Daqui a pouco teremos, como já anunciado, uma entrevista ao vivo aqui com o presidente da Câmara Municipal de Teófilo Otoni, vereador Felipe Costa, que veio acompanhado do procurador jurídico da Câmara Municipal de Teófilo Otoni, doutor Ricardo Coimbra. Nós vamos falar de vários assuntos do interesse da população. Um deles, essa questão da retenção de verba do Fundeb aí no repasse obrigatório da Câmara Municipal. Vamos falar de um tribunal de justiça arbitral para resolver questões fiscais do município, aquelas pessoas que têm débito com o IPTU, por exemplo, e que muitas vezes vai para a justiça, demanda advogado e aí é um gasto a mais. Então há um projeto do presidente da casa para trazer esse tribunal de justiça arbitral aqui para Teófilo Otoni e nós vamos tratar desses assuntos já aqui no Conexão 98. Mas agora eu quero chamar a atenção para o caso de uma criança de 7 anos. Isso já foi divulgado aqui já há um tempão. Essa criança tem problemas graves de epilepsia, crises convulsivas frequentes, precisa de um tratamento especializado em Belo Horizonte, está tendo um acompanhamento por um neurologista e ela sofre também com problemas de diabetes. Só que foi marcado um retorno ao neurologista que deveria ter ocorrido com 3 meses. Já tem 6 meses que essa mãe aguarda a liberação desse retorno ao neurologista em Belo Horizonte. Aí procura o setor de TFD, a informação é que não depende deles, depende de Belo Horizonte, tem que ter vaga no sistema para poder marcar. Fato é que a criança está sofrendo uma crise convulsiva atrás da outra, além do problema grave de diabetes que ela já tem. E para piorar a situação, a receita dos medicamentos que ela toma está prestes a vencer. E sem passar pelo médico em Belo Horizonte, ela não consegue essa renovação. Vamos ouvir o que diz a dona Mônica Aparecida, que implora para que as autoridades competentes tomem providência, porque ela não aguenta mais ver a filha sofrendo desse jeito. Hoje eu vim clamar aqui por vocês sobre um retorno de consulta da minha menina. A minha menina tem problema de diabetes tipo 1, faz tratamento em Belo Horizonte com hidrócloro e tem problema de epilepsia. E o que acontece? O estado dela já é bem mais avançado, que descobrimos mais tarde. E aí eu tô aguardando um retorno de 3 meses que a médica pediu. Só que dia 10, agora faz 6 meses que a gente não conseguiu o retorno. Aí eu tive na Secretaria de Saúde, eles informou que já foi feito o pedido e aí não conseguiu vaga e tal, e aquela enrolação. Só que a situação da minha menina é grave. Eu não posso ficar de braços cruzados e esperando 6, 7 meses, até 1 ano, 2 anos, não. Porque a minha menina depende de medicação. E o médico que olhou ela lá no mês passado que a gente esteve lá, passou a medicação só até dia 1º agora e depois do dia 1º. E minha menina tá dando crises. Inclusive eu revelei, né, as fotos da situação que se encontra a minha menina. Qual a idade dela? Ela tem 7 anos. E aí ela assistindo desenho, ela deu crises, né? Igual tem aqui as fotos em mãos. Tem aqui os relatórios médicos da medicação que ela usa. Tem aqui o retorno da médica de 3 meses. Ela teve lá no dia 10/6. A médica pediu retorno para 3 meses e vai fazer 6 meses. Agora o mês que vem nada. Isso em Belo Horizonte, né? Isso, em Belo Horizonte. Aí, com a hidrócloro, eu já saí com o retorno marcado. E com a neura, não. A minha secretaria que tem que marcar o retorno. E aí, o retorno não foi marcado até hoje. Segundo a secretaria, já pediu o retorno. E eu, como mãe, estou apelando porque a situação da minha filha é grave. E eu não posso ficar de braço cruzado, esperando ela dar crise, igual ela está dando. Igual eu revelei as fotos, eu levando ela para a UPA com crises da epilepsia. E esperar de braço cruzado. A senhora procurou a Secretaria de Saúde, eles deram algum retorno? Eu procurei, eles falaram que não depende deles, que depende do sistema, que eles já foram pedindo, que estavam fazendo o que não podia fazer, entendeu? Mas depende do sistema. E aí a gente vai depender desse sistema até quando? Até a minha filha dar uma crise e não voltar mais? Essa medicação é cara?
não é cara. Às vezes a gente acha na Secretaria de Saúde, às vezes não tem. Ela é barata. Mas o problema é que minha menina não pode ficar sem o tratamento, porque ela já tem um problema da diabetes, que é grave, igual tem aqui as fotos das consequências que levam a diabetes, mesmo a gente tendo todo cuidado, e também o problema de epilepsia que ela tem é muito grave. Então, se não ter o acompanhamento, o controle correto, também pode dar uma crise e não voltar mais. E eu não sei o que eles estão esperando para resolver isso. Ah, não tem vaga para voltar em Belo Horizonte? Você sabe o que me deixa triste com essa situação toda, e toda vez eu fico indignado? É porque se for procurar o juiz, vai ter que aparecer a vaga, gente. Tendo ou não tendo, vai ter que aparecer a vaga, porque é direito da criança. Agora, como é que deixa uma criança de 7 anos sofrendo todo dia, crise atrás da outra, crise convulsiva de epilepsia? Eu posso falar isso aqui porque eu já tive esse problema em família. Eu perdi um irmão com crises de epilepsia. Você sabe o que é isso? O tormento que é para a família. Ver uma pessoa tendo crise convulsiva e você não puder fazer nada para ajudar. Não tem nada que você possa fazer para ajudar, a não ser segurar a boca para a pessoa não sufocar, não enrolar a língua. Não tem mais nada que você possa fazer. Aí deixa uma criança de 7 anos. Aliás, essa criança desde o começo do tratamento aí é um sofrimento. Quem abraçou a causa dela foi o João Adolfo do Vanel, que é da Total Chevrolet, e o Netinho, que é amigo dele, lá de Belo Horizonte, que tem ajudado essa mãe, inclusive com despesas para viagem, porque nem isso o município banca. Né? Aí fica aí, precisa de um retorno, tem 6 meses que está esperando por um retorno. É esse o sistema humano de saúde que nós temos? Fazendo isso com a criança de 7 anos? Aí onde é que está o estatuto da criança e do adolescente? Sinceramente, será que estão esperando o quê? Essa criança ter uma crise convulsiva e não voltar mais? Né? Para ficar livre do problema? Quem tem um sofrimento como esse, gente, merece assistência e precisa de tratamento. A coisa não pode ser desse jeito, não. Ainda mais quando é uma criança. Ah, não tem vaga, eu dependo de Belo Horizonte. Não importa, pode depender de Belo Horizonte, da China, de São Paulo, do Japão. Se vira. É papel do poder público e é direito dela. É direito dela. A mãe não está vindo aqui pedir favor, não. Ela está pedindo o que é direito dela. Tanto que se ela for na justiça, ela vai conseguir. O juiz vai dar um prazo lá, ó, 24 horas, 48. O problema é que tudo para resolver nessa cidade parece que precisa ir para a justiça. Ou então vir aqui para a emissora de rádio, para a gente ficar aqui batendo boca com o administrador, com o gestor o tempo todo. Até quando vai perdurar isso? Aí depois querem dizer que a gente é implicado com fulano, com ciclano, não é implicância, é garantia de direito fundamental do cidadão. Direito à saúde é direito do cidadão. Ainda mais quando é uma criança. A menina não pode assistir televisão. Ela está de frente para uma tela de televisão, vem a crise convulsiva da epilepsia. Ela não pode jogar um videogame como uma criança normal, porque o videogame também pode provocar a crise convulsiva. Poxa vida! Isso é uma criança, gente, 7 anos de idade. Precisa de um mínimo de dignidade, de carinho e de respeito. Tá certo? E não adianta vir me ligar e reclamar que eu falo que eu... Não me liga não. Não liga não, porque eu não quero nem saber. Resolve o problema da menina e depois me liga para poder falar que resolveu. Porque do contrário, eu não quero justificativa de ninguém não. Porque isso não tem justificativa. Isso não tem justificativa. E se eu tiver errado, me processa. Agora são 8 horas e 17 minutos. Presidente, o senhor está aqui como vereador. Já vou começar a entrevista com o senhor sobre isso aí. Porque isso aí, presidente, eu caracterizo como covardia. Como covardia. Porque uma pessoa que tem o sofrimento que essa criança tem, desde os primeiros dias de tratamento, se não é um empresário de bom coração, o João Adolfo do Vanel, o Netinho lá de Belo Horizonte, que foi a pedido do João Adolfo lá da Total Chevrolet, para dar uma assistência para essa criança, ela estava até hoje sem ser atendida. Aí consegue começar o tratamento para remarcar uma consulta 6 meses. 6 meses. E até agora nada. A que ponto nós vamos chegar com essa saúde pública? Presidente Felipe Costa, bom dia. Bom dia, Evanilson, bom dia a todos. Realmente a situação muito precária que a sociedade passa no que diz respeito à saúde, sendo que a pasta da saúde é uma das maiores captadoras de recurso público que tem para ser investido. E realmente a população sofre demais. Aí reclamam muito da questão da judicialização da saúde. Né, que mas vai fazer o quê? O cara vai deixar o filho morrer?
Se ele não tem que procurar justiça, ele não tem outro remédio. Se não tem retorno, se não tem agilização nos procedimentos. Parece que os procedimentos, quando se dependem de Belo Horizonte, apenas cadastram e agora Belo Horizonte que resolva e não tem um retorno rápido e a família fica desesperada. Eu fico sentido, se puderem me ligar para que a gente possa fazer as cobranças devidas e se precisar ajuizar a ação, eu custei um advogado para ajuizar a ação para essa criança. Pode ir lá no meu gabinete. Pois é, isso não devia nem precisar acontecer, gente. Nós estamos falando de uma criança, né? Dá um bom dia aqui pro doutor Ricardo Coimbra, que está aqui conosco também, procurador jurídico. Bom dia. Bom dia, Vanilson. Bom dia a todos os caros ouvintes. E sensibilizar, né? Infelizmente, saúde é um problema crítico, mas existem todas as demandas de saúde, elas são urgentes, mas tem algumas que tem que ser olhada com um pouquinho mais de carinho. Então, clamar a quem de direito, por favor, observem, atentem a essas questões, porque criança, quem tem filho, sabe a dor que é. Então, atenção, gente, carinho é o que a população pede. Pois é, e aí quando a gente denuncia isso aqui, fica parecendo que a gente é implicado, que, não, denuncia porque é o prefeito tal, é o secretário tal. Não tem isso, cara. É porque eu fico indignado quando você vê as pessoas sofrendo e elas não estão pedindo favor, elas estão pedindo o que é direito delas. Ou então rasga essa Constituição e joga fora. Né? Se não é para cumprir o que está na lei, se ela não serve para nada, rasga e joga fora então. Tudo que o cara tem que fazer, tem que recorrer hoje à justiça. Mas está furando a fila. Furando fila de quê? Quem está doente pode esperar? Não, vou ficar na fila aqui. Se eu não morrer até lá, eu sou atendido. Peraí, ué. Não é assim não, ué. Ô, presidente, vamos falar de outra coisa aqui, que é o repasse da Câmara Municipal, polêmica aí. Houve uma decisão, né, do Tribunal de Contas do Estado que teria dado um prazo de 15 dias para a Prefeitura normalizar o repasse da Câmara Municipal dessa verba que está sendo retida, que seria do Fundeb. Que verba é essa que está sendo retida? Afinal, esse repasse é ou não é obrigatório por parte da Prefeitura? Vanilson, esse repasse, ao nosso ver, ele é legal, é constitucional, uma vez que a Câmara ela tem direito de 6% a 11% de toda a arrecadação do município, e isso engloba, e dentro dessa arrecadação engloba o Fundeb, da mesma forma que vem o Fundo de Participação do município, ICMS, SSQN. Então o município, a nossa lei orgânica, ele prevê 6% para repasse à Câmara. O tanto que o prefeito repassou os 2 anos da gestão do ex-presidente da Câmara, o vereador Fábio Lemes. Quando ele esteve vereador, a Câmara recebeu normalmente, e somente por questões políticas, porque eu não sou aliado político dele, e isso é claro e notório. É uma retaliação, então? Uma retaliação, ele tirou desde a minha entrada, o primeiro mês de entrada na Câmara, e hoje se totalizam R$950 mil a menos no caixa da Câmara. Por mês? 95 mil por mês. 10 meses que já se passaram, R$950 mil. R$950 mil? A menos, né? E nem os vereadores da base conseguem fazê-lo mudar de ideia, justamente porque não vai dar o braço a torcer para de certa forma, teoricamente, adversário político. Então, você inviabiliza a instituição de prestar um serviço de maior qualidade para a população. Né? Mas o doutor Ricardo, ele ingressou com a ação no Tribunal de Contas do Estado, obtivemos a concessão da medida liminar. Obviamente, eles recorrerão judicialmente, baseando-se numa decisão judicial que a Prefeitura de Belo Horizonte havia conquistado. Mas fato é perseguição política, porque ele pagou os 2 anos da gestão do Fábio. Agora, e olha que já tinha a decisão judicial antes. Então, se é ilegal me passar, ele cometeu crime nos 2 anos passados por ter repassado ao vereador Fábio Lemes, então, na gestão do ex-presidente da Câmara. Então, fica a nossa indignação e o nosso repúdio quanto a essa atitude por inviabilizar a atuação da Câmara Municipal. Bom, aí eu vou perguntar ao doutor Ricardo, que é advogado e é procurador da Câmara Municipal de Teófilo Otoni. Neste caso, o dinheiro é devido ou essa decisão da Justiça da Prefeitura de Belo Horizonte assegura o direito da Prefeitura fazer a retenção dessa verba do Fundeb? Gostaria primeiro que o senhor esclarecesse isso. Vamos lá. Vamos em parte, né? O judiciário, ele analisa caso a caso. E o caso específico de Belo Horizonte, ele não tem decisão transitada em julgado. Inclusive, tem uma decisão liminar a nível de Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que mantém a suspensão dos repasses da Prefeitura de Belo Horizonte em relação ao caso específico deles. Porém, lá não houve o repasse em nenhum instante do exercício.
E o direito processual civil, ele obriga os litigantes a atuar com boa-fé e lealdade. E a boa-fé e lealdade, ela condiz, as suas ações, elas têm que condizer com o direito invocado. Então, se você roga um direito de suspensão dos repasses, você necessariamente não poderia ter feito esses repasses. É como se você agisse de uma forma e pedisse outra. Então, essa decisão, ela não é transitada em julgado, não há jurisprudência, é um ponto de divergência entre Tribunal de Contas, que é pacífico no sentido de obrigação do repasse, e Tribunal de Justiça, em casos específicos, decidindo a favor ou contra esse repasse, porque o Fundeb, ele entra nos cofres da Prefeitura, mas como recurso comum de toda a arrecadação, e alguns entendem que essa arrecadação ela não faria parte, mas a maioria, e aí o Tribunal de Contas, que é o órgão específico para apuração de contas, ele é unânime no sentido de fazer com que esse valor integre o duodécimo. Ou seja, é aquela história, né? O prefeito não pode fazer o seguinte: eu vou repassar para Dr. Ricardo Coimbra durante o tempo que ele é presidente, porque ele é meu amigo, ele é meu aliado. Aí perde o Dr. Ricardo Coimbra, entra o Felipe Costa, ele, não, isso aqui eu vou tirar porque ele é meu adversário. Então, quer dizer, ele não pode agir dessa forma, até porque a decisão, ela não é de agora, essa decisão já é anterior. Ela é de 2016, ela é antes dessa legislatura que a gente está passando hoje, 17 a 2020. E essa conduta, ela não pode ser discricionária, não há liberalidade do Executivo, uma vez que ela fere o princípio da independência e harmonia dos poderes. Essa deliberação de retirar ou incluir ao bel prazer, ela fere o exercício fiscalizador, legislador do Poder Legislativo, que é autônomo e depende da arrecadação do Executivo, porque ela não tem arrecadação própria. Poderia, neste caso, a Câmara Municipal, presidente, entendendo que há má fé, porque o senhor disse que isso é uma retaliação desde quando o senhor assumiu a presidência da casa, porque a partir do momento que o senhor assumiu, foi cortado esse repasse. Poderia a Câmara Municipal entrar, por exemplo, com um pedido de afastamento do prefeito, porque o duodécimo, ele é de repasse obrigatório. E aí tem toda essa questão, porque estaria inviabilizando os trabalhos normais da Câmara. Eu sei que o senhor não gosta nem de falar sobre isso, porque é até chato expor uma situação como essa, mas a Câmara estava devendo gráfica, estava com problemas até para o trabalho normal do dia a dia. Isso aí foi confidenciado por vários vereadores ao repórter Alain Martuchelli, que teve lá para fazer uma matéria a respeito disso aí. Teria essa possibilidade de entrar com pedido de afastamento em decorrência até dessa decisão do próprio Tribunal de Contas? Teoricamente sim, Vanilson, mas com a insegurança jurídica que nós temos nos dias de hoje, torna-se de certa forma inviável. Mas eu fico abismado com o vídeo que está circulando, por exemplo, o prefeito falando: a Câmara está querendo tomar dinheiro da educação. Está de brincadeira comigo, é uma hipocrisia muito grande, porque ele pagou os 2 últimos anos. Agora me pergunta, o que melhorou a educação em Teoflotone? Não paga o piso nacional da educação, não reforma escola, faltam merendas em algumas escolas do município, falta material pedagógico em algumas escolas. Então é uma hipocrisia grande demais, inviabiliza a situação da Câmara, mas nós estamos reajustando toda a estrutura da Câmara, o orçamento deficitário, e nós vamos conseguir cumprir todos os nossos compromissos, se Deus quiser, sem depender de favor. Isso, na verdade, não é favor, mas depender do Poder Executivo nessa questão. Ô, presidente, aí eu gostaria que o senhor me falasse de uma outra coisa, já que está falando de ajustar as contas e de conter gastos. Tem aquele projeto do Cajaíba que foi votado em primeira instância, da redução do número de vereadores de 19 para 15. Não vai ser marcada a votação em segunda instância? Ou já tem uma data prevista para que isso aconteça? Porque, querendo ou não, economiza. Isso aí, é claro, se o cara gasta X com 19 vereadores, com 15 ele vai gastar menos do que ele gasta com 19. Ah, mas aí o dinheiro pode ser... Não, tem que pegar e dar uma destinação correta pro dinheiro. É pra saúde, é pra educação, e obriga o cara a cumprir. Eu já fiz o compromisso com o vereador Cajaíba. Nós teremos uma reunião interna hoje na Câmara Municipal para definir a data. Possivelmente será nessa semana ou então no mês de novembro. Mas nós comunicaremos a vocês para terem ciência e dar publicidade a toda a população de Teoflotone, que a gente sabe que é um projeto que causa um impacto social muito grande, né? E não vai ser feito nada às escuras. Isso aí eu garanto. Nós vamos marcar o mais rápido possível essa votação. Bom, aqui tem uma colocação do Janderson Alves, que eu achei até interessante. Vanilson, para mim, verba do Fundeb é para educação. Não tinha que ser nem para a Câmara e nem para a Prefeitura. Tinha que ser para o trabalho
da educação é um trabalho do povo. E eu concordo com ele. Concordo porque eu acho que dinheiro da educação tem que ser gasto na educação. Não precisava ir para a caixa da prefeitura nem para a caixa da Câmara Municipal. Só que tem que deixar claro, Janderson, que o que está em discussão aqui não é a questão da verba da educação, é a retenção após a mudança da mesa diretora da casa. Porque se você pagou 2 anos quando o presidente era um, você tem que continuar pagando nos outros 2 anos quando o presidente é outro. Não é esse o entendimento legal da coisa? É isso mesmo, e deixar claro que não se retira repasse do Fundeb. Não se tem uma gestão administrativa da educação independente do executivo. E a Constituição, ela impõe a obrigatoriedade dos 6% para o legislativo. Então entenda bem, ninguém está tirando uma verba específica da educação. Está tirando do Caixa Geral. Porque é a regra imposta pela Constituição para custear o Poder Legislativo, que é tão importante quanto a educação no município. E aí isso é calculado em cima também do que vem para o Fundeb. O montante todo das contas de arrecadação, inclusive de impostos, multas que o contribuinte paga, todo esse valor é retirado para o Legislativo. Então não tem essa impossibilidade, esse decote de educação. Não há prejuízo à educação. Já está previsto orçamentariamente e na Constituição esse repasse. Bom, o senhor disse aí da votação na Câmara, já tem a data marcada, não? Se não for nessa semana agora, possivelmente na quinta-feira, no mês de novembro nós votaremos esse projeto. Para redução de 19 para 15. Isso. A ideia primeira era 19 para 11, mas houve uma emenda que foi aprovada lá, e aí a redução vai ser para 19 para 15. Quer dizer, será apreciada pelos vereadores, né? São 4 a menos, né, para poder garantir aí uma economia. É claro que isso vai ser apreciado, precisa ser votado, a casa precisa aprovar. Quantos votos seriam necessários aí? Maioria simples? São 13 votos, né? 13 votos, isso. Então. Bom, então vamos aqui para a sequência. Vamos mudar desse assunto aí da questão da retenção de verba. Esperamos que isso seja resolvido e que não pode caracterizar a retaliação, gente. Isso não pode. Se o prefeito pagou para um, dentro do mandato dele, né? Ele tinha condição legal para fazer, ele tem que pagar para o outro. Porque senão daqui a pouco o cara entra um lá, não. Esse que é do meu lado, vou pagar. O outro é do meu lado, vou tirar. Se vai cortar, que cortasse então desde o início do mandato. Se não cortou, que proceda o pagamento até que a coisa seja resolvida, porque senão você compromete, né, o caixa, a programação de quem quer que seja. É a mesma coisa do Ministério da Educação, tá passando o X para a prefeitura, daí a pouco entra um prefeito que é do partido tal, falando, não, vou repassar menos que esse prefeito é de outro partido contrário ao governo. Não dá, ué. E é uma conduta, Vanessa, inclusive temerária até para os direitos políticos do próprio gestor, porque a retenção indevida de recurso, ela é passível de multa e inclusive de inelegibilidade por não prestação de contas. Então isso também tem que ser observado. A Rosângela Tumis pergunta aqui o seguinte: por que os vereadores não brigam para que os professores recebam um piso nacional da categoria, presidente? Cobrar, a gente cobra bastante. Hoje nós temos na casa 10 vereadores independentes que não se curvam mesmo ao prefeito. O prefeito não tem interferência nenhuma no nosso mandato, né? Mas nós precisaríamos defender essa bandeira de forma conjunta, né? E quando vão projetos para a Câmara, por exemplo, referentes à educação, esse bloco independente da casa é totalmente favorável ao profissional da educação. Eu acredito que falta gestão, é cortar custos. O município, se eu não estiver enganado, tem mais de 2.000 servidores contratados, altas gratificações, uma folha de pagamento absurda. Então inviabiliza mesmo o pagamento do piso nacional de educação, que na minha opinião é a pasta principal que nós temos no município. Agora, não tem como a Câmara Municipal, eu acho que um poder não pode interferir no outro, né? Porque o correto seria acabar com cargo comissionados. Não devia existir no serviço público, não deveria existir, porque compromete, ainda que o trabalhador seja bom, seja competente na sua função, se ele é de um aliado de um prefeito tal, né? Quando o prefeito sai, ou na Câmara Municipal também, ou qualquer outro órgão, canso de falar isso aqui, independente do órgão que seja, para mim, cargo de confiança não deveria existir em serviço público, porque compromete a qualidade do serviço. Por melhor que seja o serviço que você está realizando, quando entra outro que é aliado seu, tudo bem, você permanece, mas quando não é, o cara é retirado. E aí vira essa confusão, essa bagunça que está aí e nada vai para frente. Nessa situação, Vanilson, a Câmara irá realizar o concurso público, né? Nesse mês de novembro nós promoveremos a licitação para a contratação da empresa. Eu acredito que falta-se uma reforma administrativa robusta no município, valorização de carreiras, um plano de carreira, cargos e salários com a carência de tempo para ser executado.
né? Precisa ter um programa de educação permanente para servidores efetivos, para qualificação desses servidores, e a gente nunca viu isso aqui no município. Então são propostas que a gente apresenta para a classe de servidores municipais efetivos. Agora, presidente, me responda uma outra coisa aqui. Esse tribunal que o senhor está tentando trazer para cá, como é que ele funciona? Qual que é a intenção desse tribunal? Explica para a gente aí essa proposta, esse projeto. A ideia é modernizar toda a situação fiscal do município, trazendo celeridade nos procedimentos de resolutividade e aumentar a arrecadação do município, evitar que o contribuinte seja demandado judicialmente e tenha aquele constrangimento de ver seu nome como executado num processo de execução fiscal da dívida ativa. Nós estivemos em conversa com o presidente do Conselho Estadual de Justiça Arbitral lá em Belo Horizonte e iremos promover um curso de capacitação para algumas pessoas que queiram figurar como árbitros. O município, todos os contratos que o município for realizar com empresas prestadoras de serviços, que a cláusula de eleição de foro seja a Câmara Arbitral, porque você pode estabelecer de forma amigável se terá honorários ou não, você pode escolher o árbitro, pode-se estipular as formas de custeamento e cumprimento das obrigações. Não prejudicará os procuradores municipais, porque judicialmente eles percebem honorários, mas administrativamente isso pode ser também custeado. Então é uma forma moderna, até o próprio governo federal está adotando essa medida e a gente está trazendo para facilitar. Agora basta o prefeito executar. Eu coloquei o projeto na Câmara, protocolei, e em novembro agora será votado pelos vereadores. E eu acredito que é uma forma de facilitar e desburocratizar o sistema fiscal do município. Por exemplo, eu estou com a dívida do IPTU, não consegui pagar. 2, 3 anos, meu nome está inscrito na dívida ativa. Aí, para resolver essa pendência, eu não preciso mais recorrer à justiça comum. Eu posso ir nesse arbitral, né, e tentar lá, pacificamente, através de uma espécie de árbitros, né, de juízes que vão decidir essa demanda. Isso, e todas as decisões tidas na Câmara Arbitral, elas não podem ser modificadas por juiz de direito, havendo acordo apenas remetido ao judiciário para homologação, mas sentença na Câmara Arbitral ela não pode ser modificada, uma vez que está na lei que rege a arbitragem no nosso país. Bom, e esse projeto depende de quê? Só da aprovação e da sanção do prefeito? Precisa da aprovação, da sanção, e que o prefeito realmente instale, arrume um lugar para instalar essa Câmara Arbitral, né? Mas nada impede também que seja extensivo, por exemplo, a CDL, porque tem procedimentos empresariais e tal. Então eu acredito que facilita a vida do empresário, do contribuinte. E é o que eu falo, Anilson, apesar das divergências políticas que eu tenho com o prefeito, eu nunca me furtarei da responsabilidade de sentar com ele numa mesa para discutir questões de interesse público. O que for de interesse público eu nunca vou inviabilizar, de forma alguma, mesmo porque eu sou de Teófilo, moro, sou nascido e criado aqui, e eu quero ver o progresso da nossa cidade. Agora, propostas boas, elas têm que ser discutidas e executadas. Eu já chamei ele para conversar sobre o Distrito Industrial, nunca me deram a oportunidade de conversar, e nem retorno não me deram. Inviabilizar a gestão dele, isso aí de forma alguma nós vamos fazer. Mas o nosso papel de propor reformas e propor ações que viabilizem a celeridade, a desburocratização da máquina, isso aí nós vamos fazer e sento com ele a qualquer tempo. Bom, doutor Ricardo, como é que são escolhidos esses árbitros? Porque claro que o cara tem que ter uma noção, tem que ter entendimento da legislação. Como é que são selecionados esses árbitros? Eles são remunerados ou não? Como é que funciona isso? Aí vai depender de cada árbitro, cada conselho, né, cada tribunal arbitral que vai ser montado, mas eles são remunerados porque é um munus público, é uma obrigação, eles são qualificados, tem um processo seletivo para adentrar, então não basta querer, tem todo um processo preparatório antes, uma capacitação, uma formação, conhecimento de direito, e aí né? o importante disso é que você tem que ter conhecimento de direito, mas você não engessa a arbitragem exclusivamente a bacharéis de direito. Você é capacitado para aquela função, mas você vai ter pessoas, representantes de todas as searas, porque vão ter maior conhecimento de caso a caso para poder definir qual que é a melhor conduta para aquele problema específico. Então, o devedor de ICMS, por exemplo, que é a empresa, é diferente do devedor de um IPTU, do pai de família que deve IPTU e não consegue pagar. Então, essa conduta arbitral, ela é mais humana e facilita o acesso à justiça.
Bom, para finalizar, nós temos aí anunciado pela Prefeitura a inauguração do Restaurante Popular. Salvo engano, vai ser agora no final do mês, dia 31, pelo menos é o que está circulando aí pelas redes. Qual que é o posicionamento do senhor como presidente da Câmara quanto à reabertura desse restaurante popular? Nós tivemos até uma polêmica aí da questão dos alimentos, né, que foram doados do Teofolia e que parte iria para a empresa que vai administrar o restaurante popular. Como é que está essa questão? O que ficou resolvido? E qual é o pensamento do senhor como presidente da casa quanto à reabertura desse restaurante popular? Se a Câmara não tivesse posicionado quanto a esses alimentos do Teofolia. Mas, ao meu ver, Vanilson, a ideia que se passa do restaurante popular, ela não será cumprida na sua essência. Quando se fala assim, nós vamos dar comida para o pobre, ao nosso ver, o projeto que realmente atenderia, entre aspas, o pobre, eram as cozinhas comunitárias que o ex-prefeito Getúlio Neiva fazia, onde nas comunidades mais carentes de Teófilo Otoni entregavam alimentos para as pessoas carentes. Gratuitamente. Isso aqui no centro de Teófilo Otoni, os comerciários, as pessoas de fora que virão para Teófilo Otoni resolver alguma situação, serão atendidas. É uma proposta que a gente tem que ver, tem que esperar ser executada para fazermos uma avaliação, né? Mas eu particularmente não encaro essa ideia como uma prioridade do município. Eu particularmente não entendo como uma prioridade do município. Ao meu ver, é mais uma ideia eleitoreira, mesmo porque foi anunciado pelo prefeito na época de sua campanha que no primeiro semestre de 2017 ele iria reabrir o restaurante popular. Faltando menos de um ano para a eleição, ele reabre. Então, é algo que a gente tem que analisar muito bem, esperar para ver o impacto social que vai dar, abrir uma licitação de R$2.022.000, uma média de R$168.000 por mês durante 12 meses. Então, a gente tem que ver se realmente é uma prioridade no município e se vai atender a sua função social. Bom, muito obrigado, presidente Felipe Costa, pela presença e pelos esclarecimentos. Nosso tempo esgotou. Muito obrigado, Vanilson. Deus te ajude. Obrigado, Argemiro. Obrigado a todos os ouvintes. Que Deus possa continuar te dando sabedoria para continuar fazendo esse trabalho muito bacana que você faz e imparcial, que é mais importante. Doutor Ricardo Coimbra, obrigado pela presença, obrigado também pelos esclarecimentos. Obrigado, Vanilson, pela oportunidade, a todos os ouvintes. Um abraço especial para o vereador Paulo Marreco, fica bravo quando a gente não lembra dele. Um abraço a todos, fiquem com Deus. E o vereador Paulo Marreco tem até uma matéria interessante aqui da questão dos memorandos lá do bairro Nossa Senhora das Graças, que a gente vai levar ao ar amanhã. E tem uma fã sua que pediu para você mandar um abraço para ela, dona Elza, lá de São Paulinho, da comunidade São Paulinho. Te escuto todos os dias. Alô, dona Elza, aí na comunidade de São Paulinho, um grande abraço para a senhora. Muito obrigado aí por esse carinho, muito obrigado pela audiência. Aliás, deixa eu mandar um abraço.